O Observatório da Imprensa está de volta falando de mídia, matança no trânsito e álcool. A imprensa pode ser decisiva na conscientização do cidadão. Este é um dos objetivos dos jornalistas de Porto Alegre que se juntaram para produzir o blog Repórter de Trânsito. A longa distância entre o repórter informar os congestionamentos, a questão do dia a dia, e passar a criar uma conscientização melhor dos motoristas sobre os riscos dos acidentes. A gente nota que em Porto Alegre aumentou muito nos últimos meses as operações para combater álcool e direção, a chamada lei seca, que já ocorre em outras capitais do Brasil, só que eu vejo que o número enorme de pessoas agora passou a seguir perfis de Twitter e Facebook que acabam informando os locais onde não há operações, o que, na minha opinião, é algo lamentável. Essas mesmas pessoas, quando perderem familiares, possivelmente, quando algum motorista embriagado se envolver no acidente, eles vão pedir mais justiça e fiscalização. Eu acho que o grande caminho do repórter de trânsito é informar as pessoas sobre matérias educativas, aquelas coisas básicas, cinto de segurança, excesso de velocidade, ultrapassar o sinal vermelho, só que não é só papel de jornalista. Eu acho que a matéria educação de trânsito ela deve começar nas escolas, algo que não tem muito hoje em dia, só assim a gente vai conseguir criar e formar motoristas mais conscientes do que os que dirigem atualmente. Professor José Mauro Braz de Lima, quero voltar à cervejinha. Eu não sou contra a cerveja, é uma bebida ótima, mas há um processo sociológico no Brasil de descriminalizar o excesso de cerveja, de erotizar a cerveja, de mostrar que a cerveja faz bem. Em suma, há uma cumplicidade da publicidade, das empresas produtoras de cerveja, não é? E da mídia que veicula isso, ou pelo menos ela devia ter, assim, ela dá um anúncio de cerveja e reservar o mesmo espaço para contar uma coisa contra a cerveja. Não é assim, ela não vai perder dinheiro. Eu acho que isso é importante, estar trazendo isso para conscientização. Nós não temos essa ideia de demonizar a cerveja ou demonizar qualquer bebida alcoólica. Faz parte da cultura isso. Agora, o que nós estamos hoje vivendo é um processo que é um agravo enorme sobre a saúde e, em relação ao acidente de trânsito, mata-se 20 a 25 mortes para cada 100 mil habitantes. Isso é um número catastrófico de guerra. Então, agora, a cerveja é importante citar porque ela ficou fora da lei de que proíbe propaganda de cigarro, propaganda de bebida alcoólica, vinho, cachaça, uísque, está fora. E a cerveja ficou? Ficou por um engano. Eu acho que mais do que um engano, um engodo. Porque quando surgiu aquela concepção de 12, 13 graus Gay-Lussac, isso é uma brincadeira. Porque Gay-Lussac não fez, ele fez uma classificação das bebidas alcoólicas conforme a concentração percentual. Cerveja, 5%, vinho, 10 a 12% de teor alcoólico. A cachaça, o uísque, a vodka, em torno de 40%. Se nós prestarmos atenção e for com base no ginásio, fazer uma regra de 3, nós vamos ver que uma dose padrão de cerveja, uma latinha, ou uma dose padrão de vinho, 150 ml, ou uma dose de uísque ou cachaça, todas as doses têm a mesma quantidade de álcool puro, ou seja, de 15 a 16 ml. Então, só que a cerveja é mais diluída, mas dá a impressão que ela é mais leve. E a indústria se aproveitou disso e a cultura também, não vamos dizer que é só a indústria, a cultura fez, mas a imprensa ou a mídia fez isso. E o Estado, quer dizer, as autoridades públicas, também se envolveram com isso, e aí a cerveja ficou como se não fosse bebida pesada, não fosse nem bebida alcoólica. Então a propaganda maciça, de manhã, de tarde, de noite na televisão, dá a ideia de que a cerveja pode ser consumida e é álcool como outro qualquer. Se toma porre de cerveja, se embebeda com a cerveja, então parece que a cerveja nos entorpeceu. E nós estamos assistindo ao embriaguez, o álcool da cerveja ser um dos principais fatores de acidente de trânsito no final de semana. E, obviamente, que cachaça, uísque, caipirinha, tudo isso é álcool. Mas a cerveja ela está num lugar privilegiado que não precisa... É um engano, é um engodo isso. Então, o cigarro, não proíbe o consumo de cigarro dentro dos bares? Conseguiu-se. Claro. E a cerveja daria muito mais prejuízo que cigarro. Eu queria fazer uma perguntinha ao Dr. Paulo César Marques da Silva.
pela sua experiência lá em Londres, como é que os ingleses, que são beberrões históricos, né, tradicionais, como é que eles resolvem? Já vimos como os franceses, que foram muito eficientes, como é que os ingleses estão enfrentando esse problema? A campanha, todo o trabalho que se fez na Inglaterra com o drink driving, né, desassociar a bebida da direção, é um trabalho bastante forte, bastante interessante. E é permanente. Não é uma coisa que se fez numa determinada época, num determinado momento, e aquilo resolveu o problema para todo o sempre. Permanentemente nós temos as campanhas educativas, temos a fiscalização e o rigor da lei. Beber, as pessoas não saem dirigindo quando vão beber, elas não saem de carro, ou saem em grupo e sempre tem o amigo da vez, como nós chamamos aqui, né? O acompanhante daquele grupo ali que não vai beber porque ele está encarregado de dirigir. Isso faz parte da cultura dos ingleses. As pessoas não misturam álcool com direção, também porque a punição é muito pesada. Né? Uma situação flagrada como essa vai para a corte, vai para o juiz, e a pena é pesada. Não tem essa história como a gente tem aqui de não poder produzir prova contra si próprio. Tem uma interpretação que eu acho interessante colocar na discussão sobre o que é essa história de ter o direito de não produzir a prova contra si próprio. O direito de dirigir, na realidade, é uma concessão que o Estado dá, e é uma concessão temporária, renovável. Para as pessoas dirigirem, tem que provar, tem que produzir as evidências para o Estado, para o agente do Estado, de que estão em dia com a habilitação, o carro está com a documentação em dia, e, entre outras coisas, que não está sob efeito de álcool. Então, ele precisa sempre produzir essa prova para poder continuar dirigindo. Então, é obrigação do Estado pedir essa informação e a obrigação do motorista mostrar que está em condições de dirigir. Não se trata de produzir prova contra si próprio. Se trata de mostrar que está em condições de exercer aquele direito de dirigir. Eu quero pedir ao professor Marcelo Nogueira, tem mais um telespectador, esse de Natal, do Rio Grande do Norte, Haroldo. Ele pergunta, quem é o maior culpado? O consumidor, o vendedor, o produtor ou quem recebe impostos? Olha, Diniz, eu acho que curto e grosso. Esses mesmos publicitários maravilhosos que nos induzem a beber cerveja também podiam disseminar a seguinte mania nacional: se for dirigir, não beba. É o Estado que tem que regular isso. Sim, mas a mídia... O Estado tem que usar a verba destinada no Código de Trânsito para a educação. A gente vê muito pouca educação em relação... Na verdade, 2 épocas do ano a gente vê. É o Réveillon e é o Carnaval. A lei fala em campanha contínua, a lei fala em campanha duradoura e verba tem para isso. O Código destina uma grande quantidade de verba para isso. Os nossos IPVAs, vários impostos. Então, eu acho que a grande responsabilidade é do Estado em usar esses impostos a nosso favor. Parece que 7%, né? Doutor Zé Mauro, eu queria lhe fazer uma pergunta provocadora, mas resposta brevíssima. Seria possível levar um grupo de publicitários a um centro de traumatologia para ver o que o senhor vê todo dia, os seus alunos veem todo dia? Eu acho que é altamente pedagógico, não é? A esses publicitários, a todos que estiverem envolvidos com isso, passar um fim de semana numa grande emergência como Miguel Couto, onde vai assistir não só um grande número de acidentados de trânsito que vão chegar em estado grave e vão ocupar leitos de CTI, que durante a semana tem uma ocupação de acidentados em torno de 1 a 2. Mas fim de semana, às vezes, vai a 3 a 4 leitos de CTI, por pessoas altamente por traumatismo cranioencefálico, hack medular. Então, um fim de semana no Miguel Couto, por exemplo, no Souza Aguiar... Seria instrutivo. Seria dar uma noção da gravidade disso. Fim de semana é mais evidente isso. Então, isso é uma prova de realidade. Nós chegamos ao final do programa. Quero agradecer a presença do médico, professor José Mauro Braz de Lima, do advogado, professor Marcelo Nogueira, e do professor e engenheiro de tráfego Paulo César Marques da Silva. No próximo programa, vamos debater um tema que ficou muito atual: a liberdade do humor e dos humoristas. E lembre-se, acompanhando o Observatório da Imprensa pela internet, pela TV, pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Boa noite.